Que a graça e a paz de nosso bondoso Deus esteja junto conosco. Mais um encontro, mais um momento que temos para refletir, meditar na palavra que o Senhor nos coloca no culto de hoje. E é um momento muito especial porque a gente quer refletir sobre algo que é central na nossa vida de fé, na nossa vida de comunidade, que é a ceia do Senhor. Que o bondoso Deus nos abençoe. Você também que está nos acompanhando em casa, que a bondade e a misericórdia de Deus estejam com todos nós. Na noite que Jesus foi traído, foi assim que começa esse texto. Jesus, ele tem uma refeição junto com os seus discípulos, a sua última refeição. Interessante que essa refeição vai preservar os cristãos, tem preservado os cristãos desde então e continuará preservando até o último dia. A ceia do Senhor, por que ela faz tudo isso? Porque ela é o Evangelho. É o próprio Jesus presente no pão e no vinho, para que todos nós, cristãos, possamos viver em confiança e em fé. Para que um dia, quando Deus voltar e estivermos todos na glória celestial, nós vamos celebrar o grande banquete eterno do novo céu e da nova terra. Pensar sobre a Santa Ceia é um momento muito único e especial. É claro que a gente não vai conseguir refletir sobre todos os aspectos que envolvem a ceia do Senhor. Mas alguns aspectos eu acho que são interessantes e necessários para que a gente se lembre. De repente, se você está conhecendo a Igreja Luterana, você que está nos acompanhando, você que está aqui presente, talvez seja necessário refletir sobre essa doutrina, esse sacramento tão importante para a vida cristã. E você que já é cristão, luterano, e que de repente já ouviu a respeito dessa doutrina algumas vezes, sempre é necessário a gente voltar e refletir sobre aquilo que Deus fez por cada um de nós. Antes eu comentei com as crianças, que o batismo é como a gente colocar uma roupa. Eu gosto dessa imagem. No momento, pensem em todas as vezes, a partir de hoje, que vocês forem colocar uma roupa, pensem que vocês estão vestindo o próprio Jesus. Então, o batismo é como a gente se apresenta, é Deus nos acolhendo na família da fé, mas como isso é visto na vida das pessoas ao nosso redor. A Santa Ceia é o alimento, é como a gente sobrevive diante das situações que estão ao nosso redor. Então, eu preciso estar alimentado constantemente para as grandes dificuldades que a vida vai colocar até o dia que Deus nos chamar. Então, por isso eu quero conversar com vocês sobre três perguntas. O que é Santa Ceia? Quais são os benefícios que a Santa Ceia oferece e entrega para nós? E, por último, como é que a gente se prepara para vir à Santa Ceia? O que é? Quais são os seus benefícios e como nós podemos nos preparar? Talvez seja um desafio para, de repente, vocês vão estar em contato com pessoas que não são cristãs. Quem sabe, todos nós, de alguma maneira ou de outra, a gente tem pessoas que são ateus, ou às vezes agnósticos, ou pessoas que não compartilham a fé cristã. Talvez vocês vão falar a respeito de algo que acontece em todos os cultos, que vocês vêm aqui e é por meio de uma hóstia e de vinho, vocês estão, na verdade, sendo o próprio Cristo, o seu corpo e seu sangue. Não é um pouco difícil de explicar ou colocar em palavras algo que acontece aqui? Mas, de uma forma muito prática, o que Jesus está fazendo, Ele está dizendo para nós: eu estou com vocês. Não é isso que Ele disse no final do Evangelho? Eu estarei com vocês, eu estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. A presença de Jesus, e aqui é visto de uma forma tão especial e tão única. A sua presença é real e a promessa de nunca nos deixar se torna concreta. Por isso, se vocês tiverem aberto o texto, a gente tem quatro locais onde a instituição da ceia ela nos é contada. Nos evangelhos, menos em João, então o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e também na carta de 1
Coríntios, capítulo 11. Então a gente vai ter a descrição dessas palavras. Em todas elas a gente vai ter essas duas expressões que eu gostaria de destacar com vocês. Peguem, isto é o meu corpo. Peguem, isto é o meu sangue. O que essas palavras significam? Primeiro a gente precisa dizer por quem que essas palavras foram ditas. Pelo próprio Jesus. Palavras que significam o próprio Jesus Cristo, pelo qual toda autoridade foi dada no céu e na terra. Então a gente pode dizer que essas palavras é o próprio testamento de Jesus, como uma outra linguagem, a aliança que Deus faz conosco, é a sua vontade, é o seu último desejo no dia anterior no qual ele foi colocado na cruz por cada um de nós. Então, quando a gente recebe a ceia, o pão e o vinho, a gente está recebendo o próprio Cristo, na sua presença real. E esse é um tema muito importante para nós. O que é a presença real de Jesus na ceia? Significa que aquilo que as palavras falam, acontece. Jesus não disse, isso vai ser transformado no meu corpo. Ele também não disse, isso significa que é o meu corpo. Ou também não disse que isso representa o meu corpo. Ele também não disse que vocês simplesmente vão pensar que no momento que vocês estão comendo o pão e o vinho, vocês vão lembrar de Jesus. Não. Sabemos que é um mistério da fé. E às vezes o que acontece é que muitas vezes buscamos explicar aquilo que é inexplicável. Queremos colocar dentro da nossa razão uma explicação razoável de como isso acontece. Talvez seja mais fácil dizer, sim, isso significa, isso representa, isso me lembra. Mas isso não faz juízo àquilo que a gente encontra nas palavras descritas pelo próprio Jesus. O que está dizendo aqui? Isto é. Quando Deus criou os céus e a terra, as palavras de Deus cumpriram aquilo que Ele falou. Aquilo que Deus falou, as coisas aconteceram. Então Ele disse, haja luz, e a luz aconteceu. Primeiro dia e noite, a gente tem os céus e a terra, a natureza, animais, o próprio ser humano. Em nada do que foi criado pela palavra, por Deus, naquele primeiro dia, foi algo no sentido, uma palavra espiritualizada ou entendido como um símbolo, mas algo real e concreto. Quando a gente pensa que Jesus está aqui, verdadeiramente presente, não é algo consolador? Não é o consolador saber que Jesus foi oferecido e está sendo dado a nós? Não são apenas elementos soltos, pão e vinho, mas a própria presença de Jesus. Então o que significa dizer que Jesus está presente e não apenas é uma lembrança, ou é um símbolo, ou uma representação, ou uma transformação? Significa que quando recebemos o pão e o vinho, a gente está vivendo em comunhão com Jesus. E a nossa fé é nutrida. Isso significa que o Senhor fortalece a sua fé, não apenas por aquilo que a gente está ouvindo, por um dos sentidos, mas por aquilo que nós estamos provando. Por mais de um sentido. É tão simples isso, mas ao mesmo tempo tão profundo que às vezes é mais fácil tentar explicar. Isso é tão simples e tão profundo que às vezes é mais fácil modificar elementos, talvez oferecendo só hóstia, ou até mesmo modificando elementos, oferecendo apenas o suco de uva. Diante dessa reflexão, a gente não precisa explicar como Cristo está presente, apenas confiar que Ele está presente. Todas as vezes que a gente tentar explicar o como Ele está presente, a gente vai acabar se desviando daquilo que Ele disse, ou mudando elementos, ou mudando a teologia. Mas saber disso nos leva a uma segunda pergunta. Se a Santa Ceia é a presença real de Cristo, o que Ele nos oferece? O que Jesus nos oferece ao estarmos aqui na sua presença? A gente poderia ampliar dizendo que todos os frutos da fé nos são dados por causa da ceia do Senhor. Mas a gente pode ser um pouco mais específico dizendo que na ceia do Senhor a gente recebe algumas coisas de uma forma muito mais especial. A primeira delas é perdão dos pecados. A ceia nos dá perdão dos pecados. Talvez vocês vão lembrar aquilo que João Batista disse para Jesus.
Na primeira vez, que quando Jesus estava sendo batizado, o que João Batista disse para Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A gente precisa entender um pouco dessa frase. Qual que era o sentido de um cordeiro naquele contexto? O cordeiro no Antigo Testamento era aquele que era sacrificado em favor dos pecados do povo. E João Batista está dizendo, eis o cordeiro que vai trazer perdão dos pecados. E a gente está justamente nesse momento refletindo sobre isso nessa Semana Santa. Sexta-feira Santa é onde o próprio Cordeiro de Deus, o Filho dele, se coloca ao mundo para trazer perdão de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus nos limpa. Talvez vocês vão se lembrar da semana passada no culto infantil, que a gente fez até de uma forma lúdica, onde a nossa vida reflete o pecado que está em nosso coração, mas o sangue de Jesus me limpa de todos os pecados. E o nosso coração fica mais branco, como diz lá o Salmo 51, do que a neve. Nosso coração é limpo, é lavado, é purificado. Então, uma das primeiras coisas que a gente recebe na ceia do Senhor é perdão. É algo que o próprio Jesus diz na instituição da ceia, porque isso é meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Mas talvez vocês vão dizer assim, pastor, mas eu acabei de receber o perdão dos meus pecados agora no momento da confissão de fé, da confissão de pecados, e o próprio pastor compartilhou o anúncio do perdão. Por que eu preciso receber perdão de novo na ceia? Vejam que Deus ele vem ao nosso encontro e Ele nos completa de uma maneira que não atinge apenas os nossos ouvidos, como a gente tinha dito anteriormente. Quando a gente vem na Santa Ceia, a presença de Jesus ela não chega apenas aqui, mas ela é sentida. Muitas vezes a gente ouve, mas eu não sinto Jesus. O pão e o vinho, sua presença, o seu cheiro, é o próprio Jesus sendo dado, derramado em favor de nós, para perdão de todos os nossos pecados. Ele quer que vocês, cada um de nós, possamos, ao vir aqui na frente, tenhamos certeza da presença dEle, que a gente sinta todos os nossos sentidos, que Ele está aqui conosco, sem sombra de dúvidas. E quando a gente recebe o perdão dos pecados, o que acontece na nossa vida? Tanto aqui, como esperando a eternidade, a gente sabe que Ele está nos cuidando. Então, o perdão dos pecados nos aponta para que uma vida cuidada e conduzida pela mão do nosso bondoso Deus. O Salmo 119, versículo 105 diz, a Tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. Então, em cada momento da nossa caminhada de vida e de fé, o próprio Jesus está conosco, nos cuidando. E tem um outro detalhe, no momento que nós estamos reunidos na ceia do Senhor, é como se os céus e a terra se juntassem e se unissem, onde toda a companhia celeste louva e agradece o nome do Senhor, onde a igreja triunfante e militante está junto celebrando o grande banquete eterno, onde a gente já vive aqui os últimos tempos, mas aguarda aquilo que Deus tem preparado para nós, o já e o ainda não, agora e para todo sempre, Deus está presente. Mas tem algo muito especial, quando a gente sabe que Jesus está presente na nossa vida. Ele fortalece nas nossas tentações. Eu acho que não há ninguém que esteja presente aqui, ou que esteja nos acompanhando pela internet, que nunca sentiu uma tentação na vida. Que nunca sentiu uma provação na vida. Ninguém é forte demais para achar que pode vencer as tentações sozinhos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 10 de 1 Coríntios, se você pensa que está de pé, cuidado para não cair. E ele fala isso no contexto da ceia, no capítulo 10, quando ele vai dizer, as tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que outros enfrentaram, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Teve uma vez, já faz alguns anos, uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, por um tempo eu não vou participar da Santa Ceia. E eu disse, mas por quê? Qual que é a razão? Depois de conversar, ele explicou que ele estava com algumas dificuldades, alguns problemas, algumas situações difíceis
difíceis que estava vivenciando em casa, junto com a família. Mas eu perguntei, mas por quê? Por que você vai deixar de participar da Santa Ceia? E eu fiz uma outra pergunta. Aonde você vai buscar forças para vencer aquilo que você está com dificuldades? Onde você vai buscar forças? Em você? Na sua condição? Se você depender de você, eu temo a dizer que você nunca vai resolver esse teu problema. A força que Deus nos dá não parte de nós. Assim como o apóstolo Paulo diz, Deus nos dá a força. Deus é que nos capacita. Deus é que nos conduz. Se vocês prestaram atenção na letra da música, se o fardo é pesado demais, não dá para aguentar, o que tu faz? Você se abstém daquilo que Deus nos dá para nos dar forças? Não, você vai correndo aos braços de Jesus para receber aquilo que Ele nos oferece. Você vai correndo para receber as bênçãos de Deus. E por fim, além de a gente receber forças diante das angústias e tentações da nossa vida, isso é para você. Porque muitas vezes as coisas religiosas, elas acabam ficando somente aqui no intelecto, apenas na razão, mas não chega no coração. A gente tenta entender a respeito da Santa Ceia e tudo aquilo que acontece, mas isso fica apenas na informação. Saiba que Jesus oferece esse sacramento para você, para muitos, em favor de muitos. Aquilo que Jesus fez, o Verbo que se fez carne, o ministério de Jesus, a sua morte e ressurreição, não foi para Jesus, foi para você. Jesus não precisava ter morrido na cruz, Ele fez isso por você. E a Santa Ceia é um lembrete único daquilo que Jesus fez por você. Quando a gente olha para essas bênçãos que Deus nos dá, isso já seria o suficiente para não deixarmos de participar desse sacramento em nenhuma circunstância. Se a gente para pensar o que Deus nos oferece em Cristo Jesus, por meio desse sacramento, a gente iria correndo para celebrar isso que Deus nos dá. Poderíamos até dizer que há mais benefícios, mas se a gente disser, se não tivesse nenhum benefício aparente, mas só o fato de Jesus ter dito, toma, pegue, toma e beba. Se Ele só tivesse falado, faça isso, já deveria ser o suficiente para nós, de nós ouvirmos, obedecermos e praticarmos. A fé pode estar em risco se alguém intencionalmente se abstém da ceia do Senhor. A fé pode estar em risco se intencionalmente a gente não busca esse sacramento. Esses são os benefícios que Deus nos dá. Mas como a gente pode se preparar para Ele? A gente falou o que é? É a presença de Jesus aqui, em nosso meio, sendo dado por cada um de nós. Para quê? Para perdão dos nossos pecados, para saber que nossa vida está unida com Jesus, tanto aqui como na eternidade, para nos dar forças diante das tentações e dizer, isso aqui é para você. Agora, como é que eu me preparo para participar desse momento único na vida de cada um de nós? E assim como eu compartilhei daquela situação de uma pessoa muito querida, que falou assim, por um tempo eu não vou participar porque eu não me sinto digno, ou eu não me sinto preparado para participar da ceia, né? Porque eu preciso resolver algumas coisas primeiro. O que acontece é que a gente se esquece que a Santa Ceia ela foi dada justamente para quem é pecador. Para quem é pecador, não para quem não é pecador. A ceia é para quem é pecador. Então, quem está bem preparado? Para aquele que se sente indigno de vir à ceia. Pode parecer estranho isso que eu estou dizendo, mas bem preparado é aquele que não se considera digno de participar da ceia do Senhor. Aquele que reconhece, olha para a sua vida, se vê um pecador que não tem condições de se auto-justificar e busca por perdão. Ou seja, aquele pecador arrependido, que busca ajuda no bondoso Deus. E essa semana eu encontrei duas citações que foi muito interessante, que está no nosso Catecismo Maior. O
Esses maiores são vários sermões de Martinho Lutero no período da Reforma. E ele fala sobre a Santa Ceia. Ele diz certa vez, certo momento: se você quiser olhar para o quão piedoso você é, e se você quiser esperar até que esteja livre de todas as tentações, você jamais participará do sacramento. É como se ele tivesse dito: se você quer estar perfeito para vir ao sacramento, você nunca vai estar. Se você quiser resolver todos os seus problemas antes para vir ao sacramento, você nunca vai participar, porque você nunca vai estar preparado, se é nessa perspectiva. E ele continua dizendo: quanto menos, agora o outro lado, né? Quanto menos você sente o seu pecado e as suas imperfeições, tanto mais razão você tem para ir à ceia e procurar ajuda e remédio. Senão, se você está caminhando para esse lado de que você não sente o seu pecado, você não percebe a sua natureza, as suas imperfeições, você não percebe que você precisa de ajuda, corra para a ceia, porque você precisa de ajuda, você precisa ser cuidado, você precisa de perdão, precisa da lei de Deus. Então, estamos preparados quando? Quando nós estamos preparados? Quando a gente pede por ajuda, quando a gente se reconhece indigno, pecador arrependido, quando nós confiamos e cremos que Cristo está aqui sendo dado em favor de vocês. Então, para finalizar, antes de vir à ceia, 3 breves reflexões. Você está consciente do seu pecado e busca perdão pelos seus pecados? Você está consciente de que você é pecador e busca perdão por eles? Você crê que em nosso Senhor Jesus Cristo e nas bênçãos que são oferecidas por você, você crê que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e tudo aquilo que Ele oferece por meio desse sacramento que a gente acabou de meditar e refletir, você, com a ajuda de Deus e Espírito Santo, você quer viver como filho, como filha, amado de Deus, resgatado pelo Salvador Jesus e disposto a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus nosso Senhor? Você respondeu sim para essas 3 perguntas? Você respondeu sim? Então esse sacramento, ele é dado para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Mas é importante lembrar que a gente precisa sempre examinar a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz no capítulo 11 de 1 Coríntios: a gente não deve participar desse sacramento de qualquer forma, mesmo que você seja membro de uma congregação luterana, mesmo que você já tenha sido instruído, a gente não deve participar de qualquer maneira. A gente precisa estar consciente daquilo que Deus está dando e oferecendo para nós. Por quê? Qual que é o perigo que esse sacramento, quando é feito de forma indigna? Qual é o perigo? A gente tomar pela nossa própria condenação. Quando a gente vai em fé e recebe isso em fé, que a gente confia, a gente está arrependido, que a gente busca as bênçãos de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus diz, concede. Agora, se você participa, porque todo mundo está participando, se você participa sem reflexão nenhuma, se você participa porque eu sempre participei, pode ser que você esteja tomando para a sua própria condenação, porque você já não crê. Porque o sacramento do altar é justamente para nos alimentar e fortalecer na fé. Para finalizar, eu acho que isso resume aquilo que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3. Ele diz: vocês são povo de Deus, Ele os amou e escolheu para serem dele. Portanto, olha só a linguagem que ele diz: vistam-se de misericórdia. Você lembra que eu falei que o batismo é como se vestir uma roupa? Né? Como é que a gente junta o batismo e a ceia? Por causa do batismo, eu sou revestido de Jesus. Mas como é que eu vou viver a misericórdia se eu não me alimento da misericórdia? Ele continua: vistam-se da bondade. Como é que eu vou viver a bondade se eu não me alimento da bondade? Como é que eu vou viver a humildade se eu não me alimento da humildade? Como é que eu vou viver a delicadeza se eu não me alimento da delicadeza? Como é que eu vou viver a paciência se eu não me alimento da paciência? Quem que é bondoso? Quem que é humilde? Quem que é misericordioso? Quem que é fiel? Quem que é? Quem que nos perdoa? Quem que nos cura? Quem que nos salva? Quem que é?
é Jesus Cristo. Quando eu me alimento dele, então, revestido de Jesus, eu posso levar isso na vida de alguém. Por isso a ceia, ela não fica aqui. Não é para esse momento apenas, é para a vida de vocês, todos os dias, para todos sempre. Pois acima de tudo tem um amor, pois o amor une perfeitamente todas essas coisas, diz o apóstolo Paulo. Amém. Vou colocar em pé. Hoje, mais uma vez, a gente vai ter a oportunidade de participar do meio da graça, desse santo sacramento do altar. Que essa breve mensagem, olhando para a palavra de Deus, possa nos dar o desejo ardente de querer estar aqui reunido na casa dele. É como se a gente estivesse colocando a mão do nosso peito. Se vocês sentirem o coração pulsando, é porque a gente precisa da presença de Jesus em nossas vidas. Que a cada dia que vocês colocarem a mão no peito também, e vocês lembrarem que estão vivos, é porque vocês precisam de Jesus. Amém.